Os seres vivos deixam rastros pelo caminho. Essas pegadas revelam muitas informações sobre eles: o peso, o tamanho, a idade, a alimentação e até alguns hábitos. E nós, seres humanos, nós também deixamos a nossa pegada sobre o planeta. Marcas que revelam muito sobre o nosso estilo de vida. A gente nem percebe, mas no nosso dia a dia, a cada atitude, gastamos recursos da natureza. Os produtos que comemos, a energia que usamos para realizar atividades, o combustível fóssil que gastamos para nos deslocar, até a quantidade de roupas e objetos que compramos. E tudo isso, direta ou indiretamente, vem da terra. O nosso consumo acaba impactando no meio ambiente, deixando a nossa pegada no planeta. Hoje já é possível medir essa pegada. 2 cientistas da University of British Columbia desenvolveram uma metodologia para fazer esse cálculo. Em 1996, lançaram um livro com um novo conceito, a pegada ecológica. A pegada ecológica corresponde à quantidade de terra e de mar necessária para produzir e sustentar os nossos hábitos de consumo e é medida em hectares globais. Se a gente consome 70 quilos de carne por mês, então esses 70 quilos de carne por mês, quantos hectares de pastagem nós precisaríamos para produzir essa carne que nós consumimos? É essa a ponte que a pegada ecológica tenta fazer. A mensagem é a seguinte: tudo que você faz tem impacto no meio ambiente e você pode, se tiver consciência, reduzir esse impacto. É possível calcular a pegada ecológica de uma pessoa, de uma empresa, de uma cidade, de um país. O princípio é sempre o mesmo: saber o quanto se está gastando de recursos da natureza e o impacto deste consumo no planeta. Os recursos naturais à nossa disposição são limitados. Por isso, é preciso comparar com a capacidade disponível na Terra, ou seja, a sua biocapacidade, um outro conceito importante da pegada. Existe um limite para o crescimento econômico da economia humana, né? A gente não pode ter um crescimento econômico desenfreado e para sempre. Isso não existe. Existe um limite, uma fronteira para o crescimento econômico, que é o limite ecológico. É um sério risco acreditar que uma economia pode crescer infinitamente sem prestar atenção nos recursos ecológicos que fornecem a essa economia vamos dizer assim, a sua energia, seu alimento básico. Os cálculos que existem hoje foram feitos a partir de dados de 2008. Se somarmos todos os recursos naturais disponíveis no planeta e dividirmos esses recursos pela população da Terra, chegamos a uma área de 1,8 hectare global, disponível por ano por habitante. Ou seja, cada ser humano tem o equivalente a 2 campos de futebol para gastar de natureza em um ano sem prejudicar o planeta. Qualquer pessoa pode calcular a sua pegada. Uma ONG, a Global Footprint Network, desenvolveu uma ferramenta que está disponível na internet com um questionário muito fácil de preencher. As perguntas abordam os diferentes hábitos de consumo. Aí vamos para português. Vamos acompanhar Letícia e Sidney no cálculo das pegadas deles. Letícia é atriz educadora e mora com o marido e o bebê. Sidney, engenheiro eletrônico, mora sozinho e viaja pelo Brasil instalando rádios. Calcular sua pegada. Sidney, então vamos calcular tua pegada? Vamos? Tô louca pra saber qual que é a pegada que eu tenho deixado no planeta. A alimentação é um dos principais aspectos a ser analisado. Você come carne, como carne nas 2 refeições.
Seria sempre. Sempre 2 ou mais porções por refeição. Isso, é. Almoço e mesmo. jantar. Exato. Eu nunca como carne. Já faz 5 anos que eu não como carne. Você come peixe? Nunca, raramente, ocasionalmente, frequentemente, não. Ocasionalmente. Raramente eu como peixe. A humanidade dizimou os estoques de peixe nos últimos 50 anos. A carne é um dos maiores desafios do planeta, porque dependendo de onde você pratica essa pecuária, você está desmatando as florestas tropicais, é o caso típico do Brasil. Segundo, a vaca, quando arrota, ela emite metano. O metano é um gás muito poderoso, 21 vezes mais impactante do que o dióxido de carbono. Outra questão: compra mais alimentos produzidos na região ou gosta de importados? Quanto mais de longe vem o produto, mais gasta em transporte e refrigeração. Você consome muito importado? Consumo. Azeite, condimento, massa, queijo, vinho. Acho que metade. Acredito que a maioria é brasileiro, porque eu sou vegetariana. Você compro mais verdura, legumes, frutas, né, castanhas, que são a maioria produzidas aqui no Brasil. Existe um custo no importado, basicamente, que é o do transporte. Se é um produto perecível, ele está sendo transportado normalmente por avião, ou seja, a pegada é gigante. E a depender do produto, eu também tenho que mantê-lo refrigerado. Quer dizer, se é uma fruta, eventualmente, para conservar, ela tem que ser refrigerada. Isso aumenta ainda muito mais, na minha opinião, o custo. O consumo de bens materiais também conta na pegada: eletrodomésticos, eletrônicos e gastos com vestuário. Geralmente eu compro de 3 em 3 meses, ou às vezes 4 meses. Hoje em dia sigo as tendências da moda, mais ou menos 500 ou mais por mês, por aí. Com certeza eu não compro muitas coisas. Talvez uma camiseta e uns pares de meias, que dá em média uns R$100 por mês. Quando ela tira um produto, talvez da prateleira do supermercado, faz a compra de algum bem de consumo, ela não está só consumindo aquele produto, mas está consumindo também todos os recursos naturais que foram utilizados para a produção daquele produto. Também pesa muito se a pessoa troca com frequência os eletrodomésticos e os equipamentos eletrônicos por modelos mais novos. Não compro. Muito raro comprar eletrodomésticos, celulares, esse tipo de coisa. Como é que você faz? Você ganha? Eu acabo ganhando de pessoas que trocam, tanto celular, televisão, essas coisas. As pessoas acabam dando pra gente por saber, acho que, dessa nossa opção. Quantos computadores ou equipamento eletrônico você compra para a sua casa por ano? A mesma resposta, raramente. Eu troco todo ano de equipamento. Do quê? De tudo? Televisão, computador, celular? Seria mais de R$1.000 por ano. Hoje você tem um problema que não existia há 20 anos atrás, que é do lixo eletrônico. Esse lixo eletrônico, por exemplo, ele tem metais pesados, e se não há uma política de organizar o descarte até a reciclagem, causa um grande impacto. No terceiro item, moradia, pesa muito se a pessoa mora sozinha ou com outras pessoas. Se tiver mais gente para compartilhar os gastos, diminui o impacto. O uso de lâmpadas econômicas também alivia a pegada. Quantas pessoas moram com você? Só eu. 3 pessoas. Usa lâmpadas econômicas fluorescentes compactas? Todas são econômicas. Você só usa lâmpadas econômicas? Só uma das lâmpadas da nossa casa é econômica, que é a da cozinha, que é onde bate menos luz do dia, que aí a gente acaba tendo que acender mais. Você só vai resolver o problema de mudança do clima através de uma mudança na oferta de energia. Vai ter que entrar as chamadas energias alternativas ou renováveis. O petróleo não poderá continuar durante muito tempo. Cada um de nós também vai ter que ter essa opção. Na Inglaterra, por exemplo, você pode escolher entre energia nuclear, energia fóssil ou energia eólica. Essa escolha tem que ser dada ao consumidor. O quarto e último item do questionário se refere ao modo de locomoção. Quanto mais você usa transporte coletivo, mais leve vai ser a sua pegada.
Qual é a distância média percorrida por você de carro por semana, como motorista ou passageiro? Raramente ando de carro durante a semana, então acredito que de 1 a 40 quilômetros. É em torno de 100 a 150 quilômetros. Onde só de carro. Qual a distância percorrida por você em transporte público por semana? Muito mais. De 10 a 40 quilômetros, mais ou menos, calculando assim. Você anda de metrô e ônibus? Os dois. É raro, muito raro. Não é zero, porque às vezes quando é rodízio eu vou de ônibus, então eu vou estar de 1 a 10. Quando você vai analisar a sua própria pegada, eu vou ver o que eu posso mudar, o que eu não posso mudar. Eu posso eventualmente mudar a minha alternativa de transporte. Eu posso ir a pé ou de bicicleta. Aquelas que ela não pode mudar, ela pode se esforçar para pressionar os atores a fazerem a mudança. No caso de transporte é isso. Então, depois da gente ver esses 4 itens, a gente já consegue chegar a um cálculo. Quanto é que deu? 1,5. Aqui já tem a sua pegada, que a gente está lendo ali, olha o número. A minha pegada deu 3,9 hectares globais de área bioprodutiva do planeta. É muito, né? Está surpreso com esse resultado? Estou surpreso. A pegada ecológica da Letícia ficou bem abaixo da média global, que é de 2,7 hectares globais. E inferior também à biocapacidade de 1,8 hectare global, disponível para cada habitante. Já a pegada de Sydney é bem mais pesada, está acima da média mundial e é mais do que o dobro da biocapacidade disponível. Como é que você acha que daria para melhorar a sua pegada? Eu acho que eu poderia só melhorar com relação ao consumo de carne e compra de importados, mas não na área tecnológica, porque faz parte do meu trabalho, eu tenho que estar atualizado. Andar menos de carro, poderia ser também. O questionário até me deu uma ideia, que é de reduzir, o consumo elétrico, trocando as lâmpadas de casa por lâmpadas econômicas. Quando a pessoa faz esse cálculo e fica mais evidenciado quais são os recursos naturais que ela consome, a partir daí ela reflita muito mais sobre seus hábitos de consumo diário. E aí começa a pensar, bom, eu preciso realmente então consumir tanta carne, eu preciso realmente andar com o meu carro e sem dúvida vai reduzir a pegada ecológica dele. Desde o final da década de 70, o consumo de recursos da natureza pela humanidade vem superando a capacidade do planeta de renovar seus estoques. Estamos no vermelho e aumentando nossa dívida. A natureza já não consegue acompanhar a velocidade e intensidade das extrações, o que faz com que o balanço ecológico fique cada vez mais negativo. A média da pegada ecológica mundial hoje é de 2,7 hectares globais por pessoa, bem maior do que a biocapacidade disponível, que é de 1,8 hectare global. Já estamos excedendo a capacidade da Terra em 50%. Ou seja, já precisamos de 1,5 planeta para manter o nosso padrão de consumo atual. Alguns países gastam bem mais do que outros. A gente costuma dizer que a gente está vivendo um pouco no cheque especial, que esse talvez é um conceito familiar também, ou seja, não temos tantos recursos em caixa como efetivamente a humanidade consome. Os Emirados Árabes Unidos é o país campeão dos campeões. Eles têm uma pegada ecológica de 10,7 hectares globais por pessoa e uma biocapacidade de apenas 0,85 hectare por pessoa. Estão devendo e muito para a terra. Os Estados Unidos não ficam muito atrás, não. Tem uma pegada ecológica de 8 hectares globais por habitante, mais do que o dobro da sua biocapacidade. Se todos os habitantes da Terra levassem o mesmo estilo de vida do americano, seriam necessárias 4,5 terras para sustentar esse padrão. E o Brasil? Como estamos? Temos uma pegada ecológica de 2,91 hectares globais por habitante e uma biocapacidade de 8,98 hectares por habitante. Gastamos 1/3 da nossa biocapacidade.
O cálculo da pegada serve também para pressionar os governos a fazerem políticas públicas que contribuam para reduzir o nosso impacto sobre a natureza. O grande desafio em toda essa questão ambiental é o consumo. Ela é difícil de trabalhar, porque ela envolve valores. Você tem uma sociedade que estimula o consumo a qualquer custo e, enfim, ou nós vamos enfrentar essa questão com inteligência e convencer a sociedade que essa não deve ser a meta das pessoas de maneira geral, nem das economias, nem dos países, ou nós vamos naufragar, inclusive, pelo aquecimento global, pela dizimação dos peixes, dos estoques de peixe e pelo lixo que é gerado todo dia no planeta. Esse tema não é um tema das futuras gerações, esse é um tema das presentes gerações, até porque nós vamos viver muito mais do que os nossos filhos vão viver 90 e 100 anos, e o impacto nos nossos filhos também será muito grande. Tá na hora da gente pegar mais leve. E você, que tal começar calculando a sua pegada? Eu já estou calculando a minha.